Olá, crianças! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a professora Jeane e hoje nós vamos dando continuidade a essa aula que é sobre a influência de outras culturas na culinária brasileira. Então, crianças, nós vimos na aula anterior sobre essa influência dos povos indígenas, essa influência que é muito marcante na nossa culinária. Coisas que nós gostamos muito, que é o tacacá, né? Que tem o tucupi, que é derivado da mandioca, o polvilho azedo, não é verdade? E a própria mandioca, que tem muita influência na nossa cultura. Então, nesse momento, nós vamos aprender um pouco mais sobre outras influências que teve no Brasil e aqui no Acre, como a vinda, a migração de outros povos, como mesmo na colonização dos portugueses no Brasil, a vinda dos próprios escravos negros para o Brasil, aliás, dos povos africanos que foram feitos de escravos aqui no Brasil, e também sobre a migração de outros povos, de outros países aqui para o Brasil, como os sírios, libaneses, árabes, mesmo os italianos, alemães. Então, são todos esses povos que fizeram a nossa culinária rica, como ela é hoje. Vamos lá para a leitura do cartaz? Acompanhe a leitura junto comigo. A influência cultural dos imigrantes na alimentação brasileira. Vamos lá? Os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza. Olha aí, a pizza para nós, os italianos. Foram eles que influenciaram nessa cultura da pizza. Que delícia! E a sopa. Nós temos esse hábito de tomar uma sopa, de se alimentar com sopa, mais no inverno, mais naquele período friozinho. Mas nós também, a depender, nós gostamos de jantar a sopa, não é verdade? A macarronada, que faz parte da alimentação almoço ou jantar, essa influência também é uma influência muito saborosa. Os alemães trouxeram a cerveja. Essa é uma influência dos povos alemães que trouxeram aqui para o Brasil. As carnes salgadas e defumadas. Aquelas carnes defumadas, um pernil de porco ou mesmo outro tipo de carne defumada é essa influência alemã aqui no nosso Brasil. As linguiças e salsichas, olha aí a influência alemã trazendo para nós linguiças e salsichas. Essas linguiças defumadas, que é uma delícia, e também a salsicha, que eles trouxeram para a gente como influência. Vamos lá? O quibe e a esfirra pelos sírios e libaneses. Nós temos esse costume aqui na nossa região de comer o quibe. Esse quibe, ele pode ser tanto de arroz, mandioca ou mesmo aquele famoso quibe preto, que é feito com o trigo especial, que esse quibe preto é o originário dos povos sírios e libaneses, os povos árabes. E a esfirra, que hoje nós comemos, também tem aquela esfirra aberta e a esfirra fechada. Também a esfirra é influência desses povos aqui. Os portugueses vieram com pão. Os portugueses trouxeram essa cultura do pão para a gente. Olha aqui que delícia. O bacalhau. O bacalhau, ele é um tipo de peixe salgado, que é salgado e que costumamos comer muito na época de Natal. Porém, aqui na nossa região, ele é um tipo de alimento um pouco mais caro. Então, é substituído até mesmo pelo pirarucu, que é da nossa região. Os japoneses nos influenciaram a comer verduras. Olha aí a influência boa dos japoneses. Eles influenciaram a comer verduras, legumes e
peixes. Olha aí que influência maravilhosa dos japoneses. Porém, também é herança da cultura indígena. Isso mesmo, é uma herança também da cultura indígena. Comer verduras, legumes, não é verdade? E os peixes, uma boa influência da cultura japonesa, mas que nós também já conhecíamos pela cultura indígena. Vamos lá? Agora aqui a imagem. Essa imagem, lembra que eu falei do bacalhau? Isso aqui é uma bacalhoada, olha aqui, com azeitonas pretas e alguns tomates. É um prato típico da época natalina. Nós temos aqui, aliás, essa é da influência portuguesa, essa influência japonesa, que é o sushi. Vocês já experimentaram o sushi? Já comeram o sushi, o sashimi? Esses aqui são os sushis, que é feito com um arroz mais especial, né? Um arroz do próprio da cultura japonesa. Envolto, vocês estão vendo essa pelezinha aqui mais escura, que é aqui o do sushi? Isso é uma espécie de alga que eles envolvem o arroz e o meio sempre tem um legume, uma verdurinha, ou seja, pode ser a própria manga, o pepino ou mesmo o salmão dentro desses pedacinhos aqui. E também o salmão cru, que é um peixe, na verdade, o salmão cru com o próprio molho. Essa é uma forma de se alimentar da influência japonesa, que hoje em dia é muito popular, tanto no Brasil quanto aqui no Acre. Diversos restaurantes abriram com essa proposta da cultura da culinária japonesa, porque está caindo muito no gosto popular aqui dos acreanos. Aqui nós temos a influência dos alemães, que é o quê? As linguiças, os temperos fortes aqui, ó, com o molhinho, essa linguiça defumada, os pratos típicos mesmo da Alemanha que influenciaram aqui e que também sofreram influência da cultura brasileira no próprio prato, tá bom? Então, crianças, vocês viram quanta coisa foi influenciada na nossa cultura pela própria cultura estrangeira e mesmo a nossa cultura interna, que acabou misturando e se transformando na nossa cultura brasileira, que acaba a gente não diferencia uma de outra, que é nosso, não é verdade? Agora eu vou mostrar para vocês alguns alimentos, desses mesmos que eu li com vocês aqui no cartaz, eu vou mostrar para vocês agora, tudo bem? A começar pela influência negra dos africanos. Apesar de que nós já vimos muito, lembram do projeto Consciência Negra? Nós falamos todo ele nessas influências, né, da culinária, da cultura africana aqui no Brasil. O que se transformou, o que eles trouxeram de bom, o que foi adaptado aqui aos temperos de cada região que eles foram colocados. E nós temos aqui essa forte influência no vatapá, no vatapá baiano, que tem essa influência mesmo, que também faz parte da nossa alimentação aqui do Acre, que é o vatapá, que este é feito com pão, o azeite de dendê e pimenta, bastante pimenta, que é essa mesma influência forte na pimenta dessa cultura negra, da cultura africana aqui no Brasil. E também nós temos o bobó, o bobó de camarão seco, olha aqui. É feito da tradição africana, seria feito com a raiz, o inhame. Aqui nós podemos fazer ele mesmo com a raiz de mandioca, isso mesmo. A mandioca, ou a macaxeira, ou a aipim. A depender da região, ela recebe nome diferente, não é verdade? E também, como influência africana, nós temos aqui o pão de milho. Veja aqui o formato do pão de milho no próprio pacote, que tem aqui nessa farinha de milho chamado cuscuz, isso mesmo. Também aqui no Acre, na nossa região, nós comemos o pão de milho com leite, mas também existe aqueles pratos do café da manhã da madrugada, isso, que é a famosa baixaria, que essa é tradicionalmente um prato acreano, isso mesmo. Eu li num artigo
que esse prato foi um homem que foi comer e não tinha o que ele queria. Então ele pediu várias coisas que tinha lá naquele mercadinho lá do Bosque, e isso da nossa região aqui de Rio Branco, e nele tinha o quê? Ele montou o próprio prato e ele falou que tinha comido uma baixaria. Então ele criou a baixaria daí por diante, que é o pão de milho, carne moída, temperinho, cheiro verde e ovos, a depender da preferência do cliente. Muito interessante saber sobre a origem da baixaria, nosso prato especial aqui do Acre, não é verdade? Aqui nós temos a macarronada, que é de influência italiana, com seus molhos bem fortes também, com azeite, azeitona. E aqui nós temos esse prato que eu amo particularmente, que é a pizza. Isso mesmo, a pizza. E essa é um modelo margherita, que é muito, ainda mais famosa, da Itália. E que nós comemos pizzas de todos. Tem a pizza de filé, a pizza de batata frita, a depender do gosto de cada um. Como eu já mostrei para vocês aqui o sushi, tá bom? Outros tipos de sushi, que tem com as verdurinhas por dentro, ou tem mesmo o próprio salmão. E agora, a influência sírio-libanesa, isso mesmo, olha aqui. O quibe, o tradicional, com o quibe preto, ou quibe dessa espécie de trigo, e o de mandioca, na falta do momento do ingrediente tradicional, eles substituíram pelo arroz ou mesmo pela mandioca, que já é tradicional aqui da nossa região. Também o charuto, veja bem, o charuto, que na época eles utilizavam as folhas de uva, mas já foi substituído aqui para nós pela folha de couve, na verdade, e também nós já acrescentamos o tucupi, que é aí o derivado da mandioca. A própria esfirra, temos também a esfirra aberta, essa esfirra fechada, recheada com frango ou carne, dependendo do gosto. E o tipo de pão, que é também influência portuguesa ou até mesmo italiana. Os italianos trouxeram a sopa e nós começamos a ser influenciados nessa questão da alimentação do pão molhadinho na sopa. Olha que maravilha! Então, crianças, essa foi outras influências de outros povos, de outras regiões, mesmo ou até mesmo da nossa região, que também sofreu influência aqui, que o povo dentro da própria região migrou dentro do próprio Brasil, de outros estados para cá, e trouxeram também outros tipos de alimentação que fazem parte da cultura deles e que agora faz parte também da nossa cultura. Por isso que é bom, crianças, conhecer cada vez mais, estudar cada vez mais, que cada vez nós aprendemos coisas diferentes que antes a gente não conhecia. E hoje não é mais só deles, não é deles, é nossa, faz parte da nossa cultura também. Então, crianças, para essa e outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Até mais! Tchau!